Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Vamos ver a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo o jogo de Flamengo e Inter, que foi um empate. Foi um jogo onde o Flamengo teve muitas chances, poderia ter vencido, mas não aconteceu. Vamos ver tudo aí, incluindo até polêmicas, lances aí que poderia talvez ter dado a vitória para o Flamengo. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, para você não perder nenhuma novidade. E vamos agora acompanhar, tudo. Créditos na descrição. Vamos ver. A semana está recheada de edições de linha de passe, mas a gente começa com esse empate entre Flamengo e Internacional. 1-1, Internacional saiu na frente no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Flamengo melhorou, pressionou, criou chances, podia até ter virado o jogo, mas ficou no empate. Justo o resultado no Maracanã para abrir o campeonato aí para essas duas equipes, ô Dona, tudo bem? Boa noite, William. William. Quer começar com você, você está animadinho, sabadão à noite. Boa noite, William, boa noite, Eugênio, professor, Breiler, fã de esporte. Acho que o Flamengo produziu para vencer, principalmente por conta do segundo tempo, mas o Internacional mostra que de fato entra num Campeonato Brasileiro com outro status. O trabalho do Roger Machado alçou a equipe para voos mais altos ainda nessa temporada, já conquistou um título estadual. Hoje, o Roger, de novo, utilizando uma estratégia, principalmente por conta do esquema tático do Flamengo. O Flamengo hoje não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. Sim. Então entrou praticamente um 4-2-4 com muita movimentação na frente, Luiz Araújo saindo da direita, aparecendo por dentro, o Michel pela esquerda e o Bruno Henrique próximo do Juninho. Então só ali você já tem 4 jogadores de ataque. E ainda tem o Wesley que sobe muito. Então pensando nisso, o Roger Machado ele se defendia no 5-3-2. O Fernando voltava, ficava entre o Juninho e também o Vitão. E dessa forma o Inter conseguiu em várias oportunidades no primeiro tempo neutralizar a criação do Flamengo. Na única brecha que teve praticamente no primeiro tempo, o Bernabé, que estava tendo um duelo particular ali com o Wesley de alto nível, A gente está falando do melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro com o melhor lateral esquerdo. Aliás, ótimo jogo dos dois. Ótimo jogo, defensivamente e também ofensivamente. Ele dá assistência, uma jogada bem trabalhada para o gol do Bruno Henrique. Mas o segundo tempo do Flamengo foi mais dominante. O Flamengo sufocando com mais posse de bola, pressionando, encurralando o Inter e parando ali no Antony ou na falta de pontaria, bola na trave. E acho que o Flamengo sente muita falta do Gerson, que é um jogador que articula mais o jogo, mais cerebral, faz o meio-campo funcionar de uma maneira um pouco mais eficiente. Obviamente, projetando o início de Campeonato Brasileiro para um Flamengo que entra como o favorito ao título, você já começar desperdiçando pontos, pode gerar uma preocupação. Só que eu acho que é uma preocupação exagerada. Do ponto de vista de rendimento, eu acho que as duas equipes mostraram que elas entram no Campeonato Brasileiro para brigar no topo da tabela. O Inter tem mais a comemorar porque conseguiu um ponto fora de casa no Maracanã. Eu queria justamente chegar nisso aí, Breiler, porque olha o Juninho, eu ia falar o gol que ele perde, Ele fez o certo, Fez. Ele recebeu, movimentação perfeita, recebe, finaliza certinho, tira do goleiro, bateu na trave, acontece. Quando não é um gol perdido, Ele fez o certo, mas a bola bateu na trave. Agora, pegando o gancho no que o Donan falou, Breiler, vai ser difícil arrancar ponto do Flamengo no Maracanã. A gente sabe que é um Flamengo que o Felipe Luiz já falou, o Boto já falou, é um time que vai estar focado no Campeonato Brasileiro, vai ser difícil. Então, imaginando como vai ser esse Flamengo jogando em casa, baita resultado para o Internacional. Ótimo resultado. Boa noite, William, Boa noite. Companheiros, fã de esportes. Um resultado bom para o Inter, de um time que soube se ajustar durante a partida. Os primeiros 10 minutos do jogo foram bem ruins, ali muita disputa, muitos erros de passe também. Depois o Flamengo vai se encontrando, tem um pouco mais de domínio, mais chegada. O Juninho, numa cabeçada, obriga o Rocher a fazer uma boa defesa. Mas o Inter soube corrigir isso, como o Donan já falou, uma linha de 5, Fernando recuando um pouco mais. Até para a saída de bola, esse recuo do Fernando foi providencial, porque o Fernando mais recuado atraiu o Bruno Henrique e o Bruno Henrique ficou meio perdido nessa marcação e abrir espaço para o Bernabé do lado esquerdo, ter o corredor livre para explorar. E a saída de bola do Inter no gol é construída dessa maneira, ali pelo lado esquerdo. E com esse ajuste, o Inter teve uma postura defensiva muito boa. Num primeiro tempo ali, praticamente não sofreu,
Mas, do outro lado, assim como o Roger Machado, tem um treinador muito competente também, que é o Felipe Luiz, que não precisou fazer uma mexida de jogadores, de trocar um pelo outro no intervalo, mas mexeu na configuração, mexeu na postura do time. Aí o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo no segundo tempo, e com essa mexida sobrou mais espaço para o Juninho, sobrou mais espaço na defesa do Internacional. O Roger Machado teve de corrigir aí sim com algumas mexidas. Ener Valencia, no segundo tempo o Alan Patrick até mais adiantado, né, para tentar preencher mais o meio-campo com as mexidas, principalmente com o Thiago Maia. Mas foi um duelo tático interessante, de alternâncias. Flamengo sim, melhor no segundo tempo, mas pensando no jogo como um todo, a gente já viu jogos melhores entre as duas equipes. Sim. Aquele 1-1 no Beira-Rio no ano passado, até o 3-2 no Maracanã, em que o Flamengo abre 3-0 no primeiro tempo, foram jogos mais vistosos. Primeira rodada, né, Brilha? Exato. Começando. E são dois técnicos que já se conhecem, se enfrentaram no ano passado. O Roger Machado com um domínio até maior agora do Internacional, o Felipe Luiz com mais repertório. Então foi um jogo um pouco mais estudado no primeiro tempo, mais aberto para o Flamengo, com mais oportunidades, mas também, mesmo o Flamengo criando mais chances, seria um exagero dizer que foi uma injustiça o resultado. O Inter também fez por merecer, principalmente pela postura e a marcação muito bem executada no primeiro tempo. Esse 1 ponto no Maracanã, um ponto importante. Não foi um jogo brilhante, em termos ali técnicos, mas taticamente eu gostei da forma como os treinadores tiveram boas leituras e tentaram o Inter, fazendo valer ali um empate interessante, e o Felipe Luiz até o fim tentando buscar o resultado, tentando buscar a vitória. E até são dois técnicos também que precisam olhar para o meio da semana. Então, Libertadores para os dois. Além de desfalques, teve ali o desfalque de data FIFA, o Ener Valencia. O Roger preferiu segurar, porque teve mais minutagem que o Borré. O Plata, do lado do Flamengo, fez muita falta. Quando entra no segundo tempo, o Flamengo ganha mais em articulação. Mas é natural que os técnicos também, nesse momento, tenham um olhar para a estreia em Libertadores, que terão jogos complicados também pela frente. A gente está falando, né, Eugênio, de dois dos principais trabalhos do futebol brasileiro, o Roger e o Felipe Luiz. Acho que a gente não está falando de trabalho de 4, 5 anos, são treinadores que vêm desde o ano passado, né? Mas hoje o Felipe Luiz exigiu mais do Roger ou o Roger exigiu mais do Felipe Luiz? Acho que no mesmo nível. Boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que no mesmo nível, cada um dentro de um enfoque, de uma ideia, de uma proposta para esse jogo, mas foi um jogo, e acho que essa foi a grande diferença, o Brenner falava dos jogos do ano passado, em relação aos dois duelos do ano passado, que foram jogos muito abertos e muito mais na base da empolgação do que exatamente da organização coletiva, né? O jogo, quando vai para a empolgação, fica um lá e cá, aquele ritmo assim, né, de jogar mais na base do coração, da vontade, do que exatamente dentro de uma organização. E hoje os dois times travaram um duelo tático, acima de tudo. Muito tático. O Inter, claramente, com a intenção de jogar no erro do Flamengo, se desenhou dessa forma, e o Flamengo tentando furar o bloqueio defensivo do Inter. O Inter consegue achar um espaço no erro do Flamengo no primeiro tempo, e depois, na pressão, no abafo, o Flamengo consegue um empate. Poderia até ter virado, até o Inter poderia ter tentado mais um gol também, que a partir da metade do segundo tempo conseguiu também encaixar alguns contra-ataques. Em termos de leitura do que foi o jogo, no início, né, aquele período em que o Brenner falou que havia muitos erros, o Flamengo claramente estava tentando jogar muito na bola longa, nos lançamentos para os homens de frente, que são jogadores de velocidade, os 4 que estavam escalados, tanto o Luiz Araújo quanto o Michael, especialmente os 2 homens mais centralizados, o Juninho e o Bruno Henrique. E, em função disso, o Inter baixou as suas linhas. Passou a marcar todo ele no seu campo de defesa, nos 5-3-2 que o Donan falava agora há pouco. Então, era muito difícil para o Inter sair da defesa para o ataque. Porque o que acontecia? Os pontas, eles formavam um trio de volantes com o Bruno Henrique. Já que o Fernando voltava para fazer a linha de 5 atrás, você tinha no meio o Bruno Henrique centralizado e os pontas fechavam com ele por ali, se deixando mais à frente o Alan Patrick junto com o Borré, que pouco participavam nesse momento. Até o Alan Patrick, no lance do gol, ele é quem inicia a jogada. Ele não recupera a bola, mas ele consegue temporizar ali, dar um passe que inicia a transição do time do Inter. Nesse gol também, no gol do Inter, é um momento em que
os 2 zagueiros do Flamengo tinham avançado muito. O Léo Pereira tinha se posicionado para receber um passe na intermediária, ele não estava na última linha, ele tinha ultrapassado a última linha, quem estava com a bola era o De La Cruz, ele tinha passado, e quando o Flamengo perde a bola, o Léo Ortiz sai para dar o bote. Ele deu muitos botes no jogo inteiro por trás, chegando por trás de quem tinha a bola, só que dessa vez ele chegou atrasado. No que ele chegou atrasado foi justamente o momento que o Alan Patrick fez a bola voltar para o Bernabé, e aí houve a transição. Num ataque em que o Inter puxou para a esquerda, trouxe consigo a defesa do Flamengo que vinha voltando para a esquerda, e aí o Bruno Henrique entra sozinho pela direita para fazer o gol no lindo passe, né, do Bernabé. E aí o Flamengo... Dia rápido aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Peço a você agora que se inscreva, ative o sino, deixa o like e deixa também o seu comentário do que você achou da partida, né? O que você achou da análise também. O Flamengo teve muitas chances, teve bem mais finalizações do que o Internacional. Isso mostra como o time do Felipe Luiz ainda segue, né? Sendo um time que produz muito. Um time que tem muitas chances, mas às vezes não consegue transformar aquelas chances em gols, né? Em especial tivemos a chance ali acho que a mais provável ali, né? Foi a do Juninho, né? De frente, que ele mexe a bola na trave. Inclusive ele deu um baita chute ali, foi um chute muito bom. Deu pra ver que ele tirou bem ali do Rocher e seria um golaço, na minha opinião, né? A questão é que ele tirou demais, um pouquinho demais. Se ele tira um pouco menos, a bola teria entrado, né? Mas talvez, se ele tira um pouco menos, pode ser que o Rocher tivesse pego também. Mas eu, assim, particularmente estou gostando muito das atuações do Juninho. Estou achando que ele está sendo um jogador bem participativo, né? Que ele está conseguindo mostrar muita coisa assim interessante. É um cara que chuta bem, é um cara que tem velocidade, é um cara que tem muitos atributos. Eu acho que não vai demorar para ele deslanchar mesmo no Flamengo, né? Ele tá ainda se adaptando com a camisa do Flamengo, ele tá ainda entrosando com os jogadores, ele tá ainda fazendo muita coisa, né? Que é natural quando o jogador chega novo. Mas, claro, a gente sabe que foi um jogo, assim, difícil, né? Porque são dois times fortes, são dois times que vão brigar por títulos importantes. O Flamengo, claro, né? Tem um elenco melhor, tem jogadores melhores, mas 11 contra 11, né? São dois times muito bons. Eu acho que o Flamengo vai se sobressair no Campeonato Brasileiro porque tem um elenco mais encorpado, então a tendência é que o Flamengo consiga fazer mais pontos. Mas o Inter também tem um time muito bom e pode ser que brigue ali, né? Acho que é muito claro que se espera que o Inter brigue por Libertadores, né? Pelo título também, mas acho um pouco mais improvável, mais provável mesmo de brigar por título do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é mais Palmeiras e Flamengo, né? Flamengo em primeiro, depois Palmeiras, e aí depois pode vir alguns outros times, mas para mim o Flamengo é sim, né, o primeiro dessa lista. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que foi que vocês acharam. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.